Fala galera do Justa Causa, hoje a gente tem um bate-papo super especial. Estamos aqui no palco com dois atores sensacionais que estão na peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Del Garcês e Soraya Arnone, muito obrigada. Obrigada a você, por Roberto. isso. E eu queria começar, para a gente situar as pessoas, com um breve histórico do Luiz Gama. Quem foi esse sujeito fantástico da nossa história? Então, Luiz Gama foi um homem brasileiro, negro, que viveu em plena época da escravidão negra no Brasil, de Salvador. Ele nasceu em 1830, faleceu em 1882, ou seja, com 52 anos de idade. Ele era livre, nasceu livre, filho de pai português, branco, e da negra livre, alforriada, Luísa Marim, que era uma revolucionária, né, das revoltas dos escravos, uma figura importantíssima da nossa história. E ele, quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele o vende para quitar uma dívida de jogo. E aí ele vem para o Rio, daqui ele é remetido, conforme depois ele fala, né? Ele escreve isso. Ele é remetido para o Rio, daqui vai para São Paulo, e lá em São Paulo, ele, quando ele tinha 17 anos de idade, o dono dele tinha uma pensão, e nessa pensão um rapaz universitário alfabetiza Luiz Gama, subvertendo até a lei da época que proibia qualquer pessoa de alfabetizar, ensinar escravo a ler, a contar, enfim, escrever. E aí, em 4 anos, ele se torna assim um profundo conhecedor sobre leis, direitos, justiça, e com isso ele adquire da OAB da época, digamos, uma licença especial para advogar, e com isso ele prova nos tribunais ter nascido livre, conquista a carta de alforria dele, e baseado na lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos. No entanto, como tantas e tantas leis neste país, elas não são cumpridas, essa não era, e baseado nessa lei ele liberta gratuitamente para mais de 500 escravos do cativeiro ilegal. E é a primeira voz negra da literatura brasileira. Ele escreve um único livro, um livro de poemas satíricos, onde ele critica todo esse sistema escravocrata, e somente há 3 anos, em 2015, a OAB o reconhece como advogado, entrega o título à família, e no ano de 2018 ele é nomeado o patrono da abolição da escravidão no Brasil e inscrito no livro dos Heróis da Pátria. É uma história assim exemplar, é um verdadeiro herói brasileiro. Não aprendi sobre o Luiz Gama no colégio, não aprendi sobre o Luiz Gama na faculdade de Direito, e eu conheci o Luiz Gama, assim, foi um encontro fortuito numa biblioteca. Vi um livro, vi assim, o título do livro me chamou a atenção, que era Orfeu de Carapinha. Exatamente. A gente cita no espetáculo. E foi assim que eu conheci o Luiz Gama. Porque eu falei, gente, que cara fantástico, eu quero ler sobre ele. Maravilha. Como é que você conheceu o Luiz Gama? Então, eu, mulher negra, militante, nunca tinha ouvido falar do Luiz Gama. Nunca tinha ouvido falar. E um dia a Nívia faz o espetáculo, né? Fazia o espetáculo e teria um problema de agenda, não poderia fazer. E o Del me ligou, né, junto com o Ricardo, e falou assim: caramba, a gente tem o texto, tem a apresentação, e a Nívia não vai poder fazer, você pode fazer? Eu falei assim: não, posso, manda o texto. E aí eu fui ler o texto e fiquei encantada, né? E desde então, eu acho que eu já estou aqui no espetáculo há uns 2 anos, eu acho, uns 2 para 3 anos. O espetáculo está chegando caminhando para o seu 4º ano, né? E todo esse tempo eu venho revezando com a Nívia, né? E a história do Luiz Gama é maravilhosa. A gente pensar que um cara como esse, com a trajetória que ele teve, chegar ao século XXI praticamente esquecido pela historiografia e poder participar desse processo de resgate da memória dele, né? No momento em que a gente vê a população negra se escolarizando mais, se empoderando mais, poder falar sobre esse homem para esse público é fantástico. A gente está participando aqui de uma... É um momento histórico. E é incrível para mim, como militante, como atriz, como mulher negra, né? Como é que o pessoal recebe vocês? Olha, a recepção é sempre muito emocionada, né? A gente majoritariamente fala para um público negro. Então, são poucas as possibilidades que as pessoas negras têm de ver a sua história representada no palco. Então,
vivenciar isso. Quase sempre as pessoas vêm nos abraçar muito emocionadas, dizem que choraram e riram, né? O espetáculo ele tem momentos trágicos e também momentos cômicos, né? Atividade assim, é muita emoção, recebe com muita emoção mesmo e agradecimento. As pessoas agradecem muito obrigado por contar essa nossa história, como você falou, né? Não tinha ouvido falar de Luz Gama, Soraya também, eu mesmo sabia muito superficialmente. A gente conhece pessoas que vêm assistir, negras ou não negras, que fazem curso de direito, advogados formados, aposentados e certamente milhares que já faleceram e que não ouviram falar de Luz Gama. A plateia agradece, como a gente tem falado, a gente está vivendo um momento histórico no teatro carioca e brasileiro. Os negros estão se vendo representados no palco, protagonizando histórias que nos foram omitidas. Heróis negros brasileiros que são invisibilizados propositalmente, não por acaso. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que o nosso público volta. Tem pessoas que assistiram 2, 3, 4, 5 vezes. 15 vezes. Até porque a gente sempre procura contextualizar para hoje, sempre retratando situações. É tipo teatro de revista. Teatro de revista, esse gênero, era mesmo na chanchada, na comédia, na brincadeira. E esse, num grande humor, né? E esse não. É um drama, mas que tem elementos de humor, trazendo, criticando o nosso momento brasileiro. Isso eu achei muito legal, a posição crítica de vocês no palco, né? O senso crítico. Então, eu queria até perguntar para vocês acham que a arte é uma forma de manifestação política? Sim, evidentemente sim, sem sombra de dúvida. O fazer artístico, ele é um fazer político, né? Existir no mundo é um ato político, né? E a gente, como artista e como negros, né? Mulher negra, homem negro, eu acho que nós ainda temos uma responsabilidade um pouco maior, não é? De transformar essas falas aqui na fala de pessoas que habitualmente é silenciada, né? Sim. Então a gente está aqui num lugar de privilégio, eu diria, né? Claro. Poder ser porta-voz dessas falas. E de responsabilidade. É uma responsabilidade estar aqui neste palco, que a gente considera sagrado. O teatro, para mim, é um templo. A vida inteira fiz teatro, sou ator, serei sempre. E tendo em mãos um texto desse, um tema desse, ideias dessas revolucionárias, assim, é uma missão. Assim, nesse momento, pelo menos na minha vida, eu defino exatamente para quê, por que eu vim ao mundo, entendeu? E é um ato político sempre, né? Viver é um ato político e o artista é isso, não tem como desassociar arte e política. Sim. E aí, pegando esse gancho de arte como forma de manifestação política e a questão da representatividade, vocês como atores negros acreditam que esse panorama da representatividade e da gama de oferta de papéis para vocês como atores negros mudou? Vem mudando, né, nos últimos anos, mas eu ainda considero que está muito aquém, né, do que seria minimamente razoável, né? Pelo censo, nós negros estamos aí numa faixa de 60%, 50 e poucos por cento, 60% da população brasileira, e a gente ainda não se vê tão representado assim, né, no audiovisual, né, cinema, propaganda, novelas. Melhorou muito, mas ainda está muito aquém de estar minimamente próximo à realidade. Percebo uma diferença de colocação desses personagens, né? Alguns anos atrás seria muito comum que nós interpretássemos empregadas domésticas, escravos, né? Hoje a gente já consegue perceber uma virada nesses personagens que surgem para nós, né? Personagens que são personagens no sentido clássico, né? Que tem uma história, né? Não é meramente alguém que está ali para simplesmente movimentar uma trama para um outro personagem, né? Agora, isso ainda está bem longe do razoável, né? Concordo plenamente, bastante, né? A gente tem que lutar a cada dia para provar que somos iguais e que merecemos ocupar esse protagonismo. Porque foi, Del, você fazia o processo de concepção da peça e o roteiro.
Demorou muito? Não, não demorou, porque eu fui muito assim pela necessidade. Eu fui me colocaram no desafio. O doutor Humberto Adame, que é meu amigo, que é o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, a qual eu sou um dos membros hoje, ele me convidou. Eles disseram, por que você não escreve um texto sobre Luiz Gama? Você se parece com ele, até fisicamente, com o que ele foi, e todas as questões que você fala, essa sua revolta e indignação com relação a injustiças, e realmente desde pequeno eu sempre fui muito inconformado, revoltado, especialmente com a questão da escravidão. Nunca entendi como que alguém poderia possuir, ter direito de alguém como tivesse direito a um objeto, a uma cadeira, né? E aí ele me colocou esse desafio. Em 15 dias eu estava ali escrevendo, chamando a Nívia, chamando o Ricardo e pesquisando sobre Luiz Gama, que eu sabia, mas muito, muito superficialmente mesmo, conhecia, sabia da existência dele. E aí usei como referência maior para escrever esse roteiro o livro Com a Palavra Luiz Gama, da Lígia Ferreira, que hoje é minha amiga. Ela doutorou-se na Sorbonne, negra, da aula universidade lá em São Paulo. E esse livro foi a referência maior porque é o que se tem de fato, sem ficção, sem inverdades, sobre Luiz Gama. Como poucas pessoas sabem dele, eu optei por escrever tal qual ele foi. Ele foi escrito em 15 minutos, esse primeiro tratamento, mas que ele foi refeito nesses 3, 4 anos, né? E muitas coisas foram acrescentadas, né? O Del teve uma preocupação grande de fazer uma atualização dos temas, né? O Del e o Ricardo, né? Isso. Então, temas novos que foram surgindo foram inseridos e o texto está em processo eternamente, né? É importante também falar que, assim como eu digo, o Ricardo Torres, o diretor, nós fizemos muito trabalho juntos, e ele é um diretor que tem um compromisso pleno com o trabalho, né? Seja na concepção, seja na marcação, seja em termos visuais e com o próprio texto. Então ele está me apaixonado por esse tema e ele interfere diretamente. As sugestões dele, vamos trocar cena, vamos incluir personagens, eu sempre aceitei, porque teatro é isso, né? A gente só entende teatro, o verdadeiro teatro, como um trabalho em equipe. Só funciona quando todos estão integrados. Vocês ficam assim que termina a peça, vocês não ficam esgotados, não? Ou vocês ficam leves porque passaram a mensagem? Qual o sentimento? O que vocês sentem? Eu acho que as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que o espetáculo termina, a gente tem essa recepção tão calorosa do público. É prazeroso saber que a gente está conseguindo realmente tocar as pessoas. Então, acho que a primeira, pelo menos para mim, não sei pro Del, mas a primeira sensação para mim é de um prazer incrível. Eu estou conseguindo dialogar com as pessoas, nós estamos conseguindo falar sobre esse cara e isso está tocando as pessoas, né? Agora, depois que a última pessoa do público vai embora, né, e aí tira a maquiagem, tira o figurino, né, acabou o cenário, acabou tudo, aí bate cansaço, né? É o momento que você se dá conta do quanto você se doou emocionalmente para aquele trabalho, né? Mas é exatamente isso, um prazer imenso, assim. O melhor lugar, o lugar mais importante para mim é a cena. Seja no palco, seja diante de um set de filmagem, de gravação, enfim. Segundo, vem o prazer de estar tratando desse tema, fazendo realmente a catarse. A gente faz, mas fundamentalmente uma alegria de estar fazendo aquilo que a gente, para o qual a gente veio ao mundo, né? E a gente percebe também que a plateia também faz essa catarse. Há uma alegria muito grande, a gente traz através desse texto, desses personagens, dores da nossa ancestralidade negra. Eu sempre falo isso. Então há um prazer de termos essa oportunidade de estar trazendo a público essas dores, essas injustiças, colocando na cara das pessoas, todas as pessoas, a tragédia que foi esse sistema escravocrata, né? Vocês não sentem que a gente ainda vive uma espécie de escravidão com uma nova roupagem? Isso é que é pior. O pior de tudo é ter essa certeza que essa escravidão ainda não acabou, sob diversas formas, para pessoas negras ou não negras, né? As dores são de todos, as inclusões são necessárias para todas as pessoas, independentemente da cor. E isso vem bem de encontro com o pensamento do Luiz Gama. Ele lutava não somente pelos negros, mas para qualquer tipo de injustiça. Isso a gente deixa bem claro na peça. Com uma pergunta para vocês sobre resgate de memória. Existe alguma outra personagem na nossa história que vocês gostariam
de trazer assim à tona, que ela ainda está um pouco esquecida? Depende de quem vai assistir. Olha, eu não combinei essa pergunta. A gente vai dar material para outra pessoa fazer. Eu juro fazer. que eu não combinei essa pergunta. Eu tenho vários e que eu farei. E que eu farei. Luiz Gama farei para sempre. Velhinho, meio caquético, vou estar fazendo Luiz Gama. Haverá sempre essa necessidade de se falar sobre ele e de tantos outros negros ou não negros, né, invisibilizados, brasileiros ou não, né, porque as injustiças estão aí sempre, é histórico, na história das sociedades, na história do homem, né, a gente sabe disso. Percebem que tem um furo aí, né, que já, ó, de repente está vendo um trabalho novo aí, com Certamente. Personagens novas, olha, vamos ficar ligados, né? Mas enquanto isso, vocês estão em cartaz de terça a domingo, não é isso? Terça a domingo. Terças e quartas, às 19h30 no Serrador. Até 13 de fevereiro. Até 13 de fevereiro, não é? E no Café Pequeno, estamos em temporada também, de quinta a domingo, às 20 horas, neste mês todo aqui de fevereiro, até o dia 24. 24 de fevereiro, né? Exatamente. Apareçam lá. Venham conhecer a história desse herói fantástico que foi Luiz Gama. Isso aí. Obrigada, então, para vocês dois. Muito e um obrigado, bom espetáculo hoje, né? Obrigada. Na temporada toda e que fique durante muito tempo, porque a gente precisa realmente de Luiz Gama aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigada.